Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos justiça total do Senhor sobre a nossa vida, sobre nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós. Consagramos a Ti a nossa vida, que toda arma forjada contra nós, toda difamação, mentira, invenção, inveja, contrariedade, caia por terra, não prevaleça, não prospere. Declaramos, Pai, que a Tua boa mão está sobre nós e nenhum mal tem o poder sobre as nossas casas. Te pedimos, ó Deus, guia-nos segundo a Tua verdade, segundo a Tua vontade, nos dê sabedoria e que todos em nossa casa recebam a paz do Senhor. Que essa noite seja uma noite tranquila, uma noite pacífica, aonde os anjos do Senhor estão acampados ao redor da nossa casa. Nossa casa teme ao Senhor. Invocamos o nome de Jesus Cristo. Aonde estiver sendo ouvida essa oração, nós invocamos o nome de Jesus. Você aí que está orando comigo, chame por Jesus. Diga: Jesus, vem. Jesus, preciso de Ti. Jesus, que a Tua presença encha a minha casa, que a Tua presença encha a minha vida. Chama por Jesus. Chama com toda a força, chama com todo o seu ser. Chame por Jesus. Diga: Jesus, Jesus. Eu também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Eu digo a toda alergia, a todo câncer, a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se. No poderoso nome de Jesus Cristo, Jesus cura. Nossa fé está nele, Jesus cura. A nossa fé está naquele que cura, Jesus cura, e nós declaramos saúde, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde há impossibilidade, aonde há limitação. Nós oramos por milagre, oramos por maravilha, oramos para a manifestação de milagres, do extraordinário de Deus agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui junto com você e eu tenho uma palavra que vai certamente te abençoar muito, vai te abençoar tremendamente. E no final estarei fazendo uma oração por cada um de vocês. E você que está aqui pela primeira vez essa oração, te inscreve no canal, ativa as notificações, vamos caminhar juntos. Se Deus está me apresentando para você, é porque existe um propósito. Deus não iria me colocar diante de você se não existisse um propósito. Eu creio nisso, que nada é sem propósito. E você que está aí, que já nos acompanha nas orações, eu gostaria que você me ajudasse agora a levar essa mensagem mais longe, a levar essa oração até os confins da terra. Que você possa compartilhar com 10. Quem estiver vendo pela primeira vez, convida mais 10, manda nos grupos, compartilha para o máximo de pessoas. Se você tem listas de transmissão, compartilha essa oração, para que essa oração ela possa ser uma bênção aonde ela chegar, em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito, invocar o nome de Jesus e buscar a presença de Deus, porque essa presença é poderosa. Deus me deu uma palavra, mas eu quero te perguntar, está preparado para ela? Porque ela pode mexer com alguma coisa aí. Eu quero falar sobre 6 pecados ocultos que bloqueiam bênçãos do reino. 6 pecados ocultos que bloqueiam bênçãos do reino. Não sei se eu vou conseguir, durante esse tempo, falar dos 6, mas eu vou tentar. Eu vou começar com um texto, Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer
está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia diz que abençoado, próspero, bem-aventurado a pessoa que cumpre princípios e que tem prazer em seguir a verdade, em seguir a palavra de Deus. Bem-aventurado, vai ser abençoado. Isso é promessa de Deus aqui. É promessa, não é coisa inventada. É promessa que está na palavra de Deus. É uma profecia para mim, é uma profecia para você. Deus não responde à necessidade. Ele responde a princípios e a fé. Eu vou repetir. Deus não responde à necessidade. Ele responde a princípios e a fé. É por isso, minha gente, que às vezes a gente olha para uma parte do mundo, a gente olha para um lugar e vê tanta dificuldade. E a gente pensa, onde está Deus? Onde está Deus no meio disso? Onde está Deus no meio, sabe, dessa situação catastrófica? Nesse lugar de tristeza, diante dessas pessoas que estão sofrendo, nós pensamos assim, cadê Deus? Se Deus, eu já vi muita gente dizendo isso, se Deus é vivo, se Deus é presente, por que dessa desigualdade, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta dor? Porque se você ler a palavra, você vai ter a resposta de Deus. Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios e a fé. Quando o Senhor nos deixou a sua palavra, Ele deixou um caminho. É por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada a toda a terra. A palavra de Deus tem que ser pregada em todos os lugares. Porque as pessoas precisam saber, as pessoas precisam descobrir essa verdade. Que Deus não responde à necessidade. Ele responde a princípios e a fé. Bênçãos é sempre confiada ao propósito, ao governo e à expansão do reino de Deus. Então, as bênçãos da nossa vida, elas têm um propósito. E o propósito de Deus não é só você acumular. O propósito de Deus é você servir. Estamos acostumados num reino que só costuma receber, mas não tem o costume de dar. Mas o princípio de Deus é, o que eu tenho não é só para mim, o que eu tenho também é para abençoar. O que eu tenho também é para partilhar. Então, devemos viver o propósito, não por vaidade. Alinhe sua vida com princípios eternos e você vai conseguir sair de qualquer caos da sua vida. Porque os princípios eternos, eles resgatam. E diante disso, existem 6 pecados que as pessoas cometem. E esses pecados, que é cometido pela maioria das pessoas, faz com que elas não herdem as bênçãos do reino. E o primeiro pecado que as pessoas cometem é a ganância disfarçada pela fé. Muitos dizem, eu acredito em prosperidade, mas no fundo, eles só querem gastar mais, exibir mais e competir mais. Jesus disse, deixem de lado toda a ganância, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, eu não devo querer mais para exibir. Eu devo querer mais por um propósito. O primeiro propósito de Deus é abençoar a tua casa. Mas e quando a tua casa já está bem abençoada? Então você tem que olhar para o lado e abençoar o outro, servir o outro. Nessa vida, as recompensas virão do dar, virão do olhar para o lado,
de ajudar alguém. E eu não estou falando de ajudar apenas financeiramente. Essa é uma das formas de ajudar. Você pode ajudar de outras formas, com uma palavra, com uma oração, até mesmo, sabe, sendo uma bênção para aquela pessoa no momento que ela está passando. O segundo pecado que as pessoas cometem é a inércia espiritual e a preguiça de assumir responsabilidades. Eu quero que você grave isso. O céu não patrocina preguiçosos. Essa é uma verdade que tem que entrar aí dentro de você. O céu não patrocina preguiçosos. Então a pessoa pode até querer realizar grandes coisas, mas se ela não é uma pessoa disciplinada para trabalhar, se ela não vencer até mesmo os desafios dela levantar pela manhã e sair para lutar, para conquistar o seu espaço, se ela não sair, não tem como Deus prosperar, não tem como Deus abençoar ela. Hoje pela manhã, sabe, hoje, sexta-feira, eu estou há vários dias sem parar. Eu tive o tour profético no Sul e já cheguei aqui em São Paulo com um evento, 2 dias de evento que nós tivemos, da família, e não parei ainda até hoje. Hoje é sexta-feira, eu coloquei meu relógio para despertar às 5 da manhã, era 5h15 e eu estava brigando com a cama ainda. Era 5h15 da manhã e eu estava brigando com a cama. Por quê? Porque o meu corpo queria descansar, meu corpo queria dormir mais, meu corpo queria dizer, sabe, eu já trabalhei tanto para Deus nos últimos dias, eu podia dormir um pouco mais. Mas em contrapartida a isso, eu tenho uma responsabilidade. Então, 5h15 no máximo, saltei da cama e depois eu vim para cá. Então nós devemos entender que o céu não patrocina preguiçosos. Isso significa que às vezes, para você ter uma prosperidade, uma bênção extra, você vai ter que fazer algum serviço extra. Você já trabalha 8 horas por dia ou 9 horas por dia e você quer algo a mais, então talvez você tenha que fazer algo a mais. Você não pode, sabe, deixar com que a preguiça ela venha segurar você. O terceiro pecado que impede pessoas de acessarem uma prosperidade no reino, e quando eu falo prosperidade, eu estou falando de uma coisa mais ampla do que recurso financeiro. Eu estou falando, sabe, de realização de sonhos, de projetos, de você viver o propósito de Deus. Eu estou falando da sua família, eu estou falando de muitas coisas. Então, o terceiro pecado que bloqueia as bênçãos do reino é a ingratidão. Nada fecha mais o céu sobre a vida de alguém do que um espírito murmurador. O Salmo 100, ele nos lembra: entrai por suas portas com gratidão e em seus atos com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. É o que está escrito no Salmo 100. E a minha pergunta para você é: tem reclamado muito? Nada está bom, nada é suficiente, eu ganho pouco, meu chefe é ruim, Deus não me ajuda, a igreja não me ajuda, o governo não me ajuda. Ei, tire a murmuração dos seus lábios, porque enquanto uns murmuram e uns atacam a vida dos outros, outros estão focados em fazer e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso. Eu não tenho tempo para murmurar. Eu não tenho tempo para murmurar. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho que me preparar para essas responsabilidades. E eu sei que Deus vai me honrar. O quarto pecado que muitos cometem é a falta de visão. Aí você diz assim: falta de visão é um pecado grave. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Pessoas sem visão gastam,
acumulam dívidas, entram em ciclos de consumo sem propósito. É aquela coisa, quem não tem visão, pensa só no hoje, pensa só no agora, mas não pensa no amanhã. Será que amanhã eu vou ter? Se eu comprar isso, não vai me faltar? E a gente tem filhos e se preocupa com os filhos. E amanhã tem faculdade para pagar, e tem colégio, e tem roupa para dar para eles. Enfim, e aparece, sabe, um imprevisto, e você não está preparado para isso. Então, a pessoa que não tem visão, não está se preparando para o futuro. Você tem que estar preparado para o futuro. O que eu estou fazendo que eu estou plantando no meu futuro? Nós temos que nos preocupar com certas coisas. E se eu não estiver aqui, minha família vai ter o suficiente? E se eu não estiver aqui, as coisas vão funcionar do mesmo jeito? São coisas que nós devemos pensar. Por isso, Deus não desperdiça recursos com aqueles que não têm um propósito claro. Ei, essa é forte, isso eu ensino para os empreendedores, isso. Deus não desperdiça recursos com quem não tem um propósito claro. O propósito tem que ser claro. Eu tenho que saber o que eu quero da vida. Eu tenho que saber o que Deus tem para a minha vida no futuro. Com visão, olha que tremendo isso. Com visão, você se torna um embaixador do reino. É o que eu tenho dito. As pessoas não medem o que fazem, porque não estão vendo o futuro que Deus tem para elas. Se as pessoas começassem a ver da maneira de Deus as coisas na vida, elas iriam, sabe, pensar 2, 3 vezes antes de fazerem algo que vai comprometer o seu futuro. Você sabe por que as pessoas traem? Não é só por causa de necessidades fisiológicas. As pessoas traem por um principal motivo: falta de visão. Como assim falta de visão? Falta de visão. Porque se elas olhassem para o futuro, as consequências que tem ao praticar o pecado, ao andar errado, elas não iriam fazer isso. Você sabe que toda pessoa, por incrível que pareça, toda pessoa que pisou na bola feio e que veio conversar comigo, toda estava arrependida. Daí você diz, eu não acredito nesse tipo de arrependimento, porque a pessoa fez o que é errado. Acredite, a maioria está arrependida. E tudo porque faltou visão. Faltou visão, porque senão a pessoa não ia ter traído. O quinto pecado é a desonestidade financeira. Pequenas mentiras, pequenos desvios, falta de integridade nos negócios, manipulação em contratos, truques, inclusive aparentemente inofensivos. Tudo isso trava bênçãos de Deus na vida da pessoa, porque a pessoa pensa que Deus vai abençoar qualquer coisa, não. Deus abençoa o que é bom, o que é certo. Deus abençoa o trabalho honesto. Deus não tem como abençoar uma coisa errada. Deus não tem como abençoar, sabe, uma coisa falsificada. Integridade é mais valiosa que dinheiro. Sem ela, sem a integridade, isso é importante nós falarmos aqui, sem integridade não é bênção, é maldição. E o sexto pecado, talvez o mais destrutivo de todos, é a dependência de sistemas humanos em vez da confiança em Deus. Você pode usar os recursos humanos aqui dessa terra? Pode, mas você tem que colocar sempre Deus acima. A Bíblia nos diz no Salmos 27, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos honra ao Senhor, nosso Deus. Então, posso entrar para um bloco cirúrgico, mas minha vida está nas mãos de Deus. É assim que eu devo pensar. Eu posso ser um piloto de carro, posso ser um piloto, saber dirigir e ter um carro muito bom comigo, sabe? Mas eu não posso confiar só em mim.
eu tenho que colocar minha vida nas mãos de Deus. Que o Senhor me guarde, que o Senhor me leve em paz, que o Senhor me traga em paz, porque qualquer pneu que estoura, qualquer pessoa que atravessar a pista, qualquer cavalo que cruzar na frente, pode ser fatal. Então, eu não posso confiar em mim mesmo, eu tenho que confiar em Deus. Vou fazer as coisas certas, mas eu tenho que confiar em Deus. E aqui eu encerro essa palavra. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Espero que essa palavra tenha lhe dado, sabe, uma visão mais ampla do que Deus quer e de que esses pecados bloqueiam a vida de uma pessoa. Em nome de Jesus, renda-se a Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu quero profetizar em nome de Jesus. Há muitas bênçãos que já estão preparadas para você. Ande certo, ande pela palavra e você verá como Deus honra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero falar rapidamente para você. Olha só, as crianças que estão aí me ouvindo, Café com Jesus Kids, olha que lindo. João Batista, a voz que clama no deserto, e aqui conta a história. E quando vira a página, deixa eu mostrar aqui, quando vira a página, olha só, tem um desenho para as crianças pintar. E junto com esse livro vem esse kit de canetinha, para as crianças já começarem a pintar, as crianças que gostam de pintar, tá? Então, eu tenho certeza que esse kit aqui do Café com Jesus Kids vai abençoar teu filho, teu neto. Você pode pedir pelo nosso site www.vinicius17.com.br. E o que falar então desses devocionais aqui? Os dois juntos, você sabia que somam 700 e poucas orações? Fora as direções que tem aqui, as passagens bíblicas, enfim, é um devocional que vai te abençoar tremendamente. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. E também quero lhe convidar, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou lançar um propósito de oração. E esse propósito, ele é um propósito muito intenso. Nós vamos fazer 21 dias de oração e jejum. É por isso que eu estou falando de jejum, falei hoje às 9. Vou falar amanhã um pouco mais sobre jejum, porque eu acredito muito no poder do jejum, aliado com a oração, E amanhã eu vou falar para vocês sobre isso. Amém? Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E domingo, 9 da manhã eu vou estar ministrando e eu vou fazer uma oração no final por doenças físicas e problemas emocionais. Eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém, eu não salvo ninguém, mas Jesus sim. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e a nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Por isso eu quero convidar você, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Muito bem, Salmos 91. Enquanto eu declaro, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, só vai fazer bem para você. E quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão
e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial hoje, pedindo justiça em favor de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu oro para que documentos que estão travados sejam liberados, processos que estão travados sejam liberados, toda injustiça contra a vida dessa pessoa que seja visitada pela justiça de Deus. Nós confiamos no juiz de toda a terra, que nos auxilia, que julga a nossa causa e que nos dá a vitória. Coloco diante de Ti também, Senhor, todas as crianças que estão me ouvindo. Guarda a saúde das crianças. Guarda, Senhor, e proteja a mente das crianças de todo o mal, de toda a contaminação desse mundo, de toda a maldade. Eu oro, Senhor, para que essa casa esteja totalmente guardada e protegida pelo Senhor. Leva embora, Jesus, toda a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora a dor da alma, leva embora a insônia, leva embora a perturbação, leva embora a opressão, leva embora o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço na cabeça e traga sobre a vida dessa pessoa um refrigério do alto. Toque a Jesus com o teu poder e cure-a. Eu oro também por todo aquele que está doente fisicamente para que seja curado. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar mais visão, que o Senhor possa colocar projetos divinos na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor também venha prover para cada uma das nossas necessidades, para cada um dos nossos desafios. Oramos também, Senhor, pelos programas de televisão que vão ficar até dezembro no ar, que o Senhor possa abençoar esses programas e que eles possam ainda, Pai, abençoar a vida de milhares e de milhões de pessoas, no nome de Jesus. Eu me coloco diante de Ti, Espírito Santo, e peço Teu favor. Senhor, abre o céu sobre nós e nos conduza com a Tua graça e com Teu favor, no nome de Jesus. Fortalece os casamentos, fortalece as famílias, fortalece os lares, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção e pedimos a Tua paz, Jesus. No Teu nome nós pedimos, livra-nos de todo mal e guarde a nós e a todos da nossa casa. Amém e amém. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, partilhe o pão agora. Partilhe o pão, não seja como o mar morto que só recebe. Aprenda a dar, aprenda a semear. Pega o link dessa oração e manda para alguém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Não perca esse anúncio que eu vou dar desse propósito que nós vamos fazer. É algo muito forte, algo que Deus colocou no meu coração e eu sei que vai fazer a diferença. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, eu quero fazer um pedido especial para Ti hoje, nessa oração. Que toda pessoa que está passando por um momento delicado na vida, que ela receba toda a força, todo favor e graça para vencer esse momento de dificuldade. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, ou que vai entrar, ou que vai chegar a essa oração através de um compartilhamento, eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajude-a, Pai, e sustente-a, para que ela consiga passar por esse momento de dificuldade. É isso que o Senhor colocou no meu coração nessa oração. A Tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti. Não tememos por pior que seja a luta, por mais delicada e dolorida que seja a situação, nós cremos na intervenção do céu. Pedimos um milagre, pedimos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. E apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos pedidos de oração da vida extraordinária e profetizamos
libera vida sobre cada pedido de oração, sobre os meus pedidos e sobre os pedidos de todas as pessoas que estão nesse propósito junto conosco, do aquele que está orando junto conosco, do aquele que está clamando agora. Senhor, libera do teu favor. Libera do teu favor. A tua palavra diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Nós queremos, ó Deus, nas respostas divinas e te pedimos, libera do teu poder, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Estamos felizes, estamos firmes em oração, em jejum, crendo que estamos rompendo. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas eu fiquei muito feliz ontem. Eu estava saindo do culto da igreja e um casal me parou e falou para mim sobre um problema que eles enfrentaram e que Deus, através das orações, os ajudou a vencer aquela situação e os manteve de pé diante do caos, diante das lutas. Eu fiquei imaginando depois quantas pessoas, através das orações, têm sido abençoadas, têm sido socorridas. É por isso que eu tenho a missão de estar aqui como intercessor diante de você, mas você tem uma missão também. E a missão é de compartilhar as orações com o maior número possível de pessoas que você puder. Porque alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Então compartilhe. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Tenho certeza, Deus está fazendo algo aqui. Deus está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Então fique firme no propósito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é uma palavra profética. Deus não será ignorado, jamais. Tem uma palavra que tem vindo no meu coração nesses últimos dias, muito forte. É sobre temer uma direção divina. Temer uma direção divina. A Bíblia nos diz em Jonas, capítulo 1, verso 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu uma instrução clara. Era simples ir a Nínive e transmitir a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu para Tarsis, pegou um navio e foi para outro lado. Quantas pessoas estão hoje vivendo consequências de uma desobediência? Porque nós aceitamos as bênçãos de Deus, mas não queremos aceitar a sua repreensão. E as pessoas pensam que Deus vai deixar assim, que a sua palavra seja ignorada, que a sua direção seja ignorada. E não é assim que funciona. Jonas teve que aguentar 3 dias e 3 noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retomasse os sentidos e aceitasse o propósito de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais Deus confia a uma pessoa, mais Deus vai responsabilizar ela pela decisão e pela direção que Deus dará a ela. As direções que Deus dá a alguém são muito fortes e nós devemos temer quando Deus nos dá uma direção. E se eu ignorar a direção de Deus, eu entro no terreno, na zona da desobediência e vou ter que passar pela universidade do grande peixe. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que Ele irá ignorar pequenos atos aonde você o desafia. A disciplina virá. A reação de Deus virá. Então, não viva a sua vida pensando que Deus não vai depois pedir algo para você. Sabe por quê? Porque por experiência própria, eu tenho entendido da parte de Deus
que eu não posso ignorar uma direção e eu não posso ceder à pressão das pessoas quando Deus me dirige a algo. Eu tenho que obedecer a Deus, sabe, na plenitude que Deus me pediu. Por isso, poucos entendem a verdade que eu vou falar agora. A desobediência de uma pessoa pode criar um julgamento coletivo. Porque quando Jonas estava lá dentro do navio, não só ele passou por apuros, mas todos que estavam com ele, a tripulação, o próprio capitão, todos quase que morreram, porque alguém que estava lutando contra Deus, alguém que estava em desobediência, estava dentro daquele navio. Que Deus tenha misericórdia. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. E sabe, nós costumamos encarar algumas coisas, insistir em algumas coisas que não deveríamos. Porque quando você insiste em algo que não é de Deus, você perde a paz, você perde a alegria e você perde o ânimo. Eu, como são muitas pessoas que estão na minha volta, são pessoas que eu ensino, pessoas que eu amo, pessoas que caminham com a gente. Sabe, essas pessoas muitas vezes, não todas, mas algumas delas, muitas vezes quer que a gente faça a vontade delas. E às vezes por pressão, você acaba até fazendo a vontade das pessoas. Mas sabe, Deus falou comigo várias e várias vezes a respeito de, sabe, se eu sair de uma direção, eu preciso voltar imediatamente para aquela direção. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado e reservado para mim e para minha casa. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, pessoas que estão em desobediência, você abre espaço para as pessoas certas entrarem, e essas pessoas erradas que estavam trazendo coisas erradas para a sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Lembre-se de uma coisa, as ondas da desobediência de ontem irão atingir as costas de hoje por algum tempo. Então, o que você plantou lá atrás de desobediência, você pode levar uma bolada nas costas. Porque a dor, ela não é punitiva para o mal. A dor, ela é corretiva. Você tem que compreender isso. O salmista no Salmo 119, verso 71 disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ele disse, foi-me bom ter sido afligido. Às vezes Deus permite com que você patine numa área da sua vida, só para você entender que você não pode caminhar em desobediência. Só para você entender que você não pode ir contra Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus. Aí alguns dizem, não, Deus não é esse tipo de Deus aí que corrige. Claro que é, porque Ele ama. O pai que não ama, não corrige seus filhos. Mas Deus nos corrige sim. Então, só vitória? Só bênção? Não. Correção, disciplina, alinhamento, ajuste de pontos. É coisas que o Espírito Santo falará ao teu coração se você estiver crescendo nele. Por isso, existem 5 recompensas para a dor. Primeiro, a dor nos força a buscar. A dor nos faz trilhar o caminho da descoberta. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sendo afligido? E Deus vai mostrar para você quando você orar. A dor também vai forçar você a apoiar-se no braço de Deus em lugar do homem. Porque o homem falha. Se eu tivesse dependido de algumas pessoas para pagar a televisão, eu estava roubado. Mas Deus sempre levanta pessoas certas. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas que lembram. Pessoas que ouvem a Deus.
Sabe, teve pessoas que chegaram para mim e disseram assim: eu vou pagar esse programa. Nunca pagaram o programa inteiro. Mas eu tenho confiado em Deus. E Deus tem levantado muitas pessoas, sabe? Para lembrar, para ouvir, para obedecer. Porque a dor, ela vai ensinar você a confiar em Deus. Terceiro, a dor o força a aprender onde você errou. Aonde você saiu de uma direção que não deveria ter saído. O Senhor tem falado comigo isso. Não saia da direção. Não saia do que eu falei. Não tenta antecipar uma coisa que eu não disse que é para antecipar. E depois é incrível. Mas quando você ouve a Deus, quando você aprende a ouvir a Deus, tem coisas que você não vai perceber na hora, mas lá na frente você vai dizer: puxa, Deus falou comigo. A dor o força a pedir a presença de Deus, a cura. E a dor força você a ouvir por direções de Deus que você deixou pelo caminho, a ouvir o que Ele está dizendo agora. Dessas sessões de dor que nós passamos, depois vem a cura, depois vem um milagre. E essa tem que ser a nossa fé. Por isso, lembre-se, se você se rebelar contra o propósito de Deus na sua vida, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Por isso, mantenha-se na direção de Deus. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no que Deus disse, porque dessa sessão de dor vai vir a cura. A Bíblia diz que o Senhor fere para curar. Ele nos corrige. Deus é corretivo. Mantenha-se no propósito, na direção. Não ignore a Deus. Não ignore a direção de Deus. E você verá que Deus tem planos de paz, tem planos para te abençoar. E nunca te abandonará. A presença de Deus, ela sempre estará nos alinhando ao propósito dele. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa instrução para você. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Aí você me pergunta assim: e se eu errei, o que eu faço? Você pede perdão a Deus e volta correndo para a direção que Deus te deu. Volta o mais rápido que você puder, alinha tudo aí, organiza tudo e vai obedecer a Deus, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Tem momentos da nossa vida que a gente só tem que se arrepender, chorar aos pés do Senhor e olhar para cima e dizer: Deus, me perdoa, porque eu saí de uma direção, mas eu quero voltar, tem misericórdia de mim. Você pode ser o que você for, pastor, profeta, homem de negócio, mulher de casa ou mulher executiva, seja lá o que for que você seja na vida. Se errou, volta. Simples assim. Simples assim. É melhor você deixar algumas coisas pela metade que você estava construindo do que Deus depois derrubar esse seu castelo de areia. Porque aquilo que verdadeiramente é de Deus, quando você está na direção de Deus, Deus mantém a sua vida. Quando você está fora da direção, você tem que lutar, sabe, como um guerreiro e às vezes não consegue. Deixa essa palavra no teu coração. Amém? Se você ainda não baixou essa planilha, que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração, é gratuito para você baixar no meu site, certo? Você coloca, são 7 áreas que nós estamos orando, e você coloca seus pedidos de oração em cada uma dessas planilhas e apresenta a Deus. Não conseguiu baixar? Pega um papel em branco e faz a sua própria planilha e vamos apresentar a Deus. Estamos em oração e jejum, e se você tiver fé, você verá milagres. Amém? Se você tiver fé, você verá milagres. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses 2 aqui juntos dão mais de 700 orações que vão fortalecer a sua vida, que vão lhe ajudar.
Eu creio que Deus vai falar muito com você através desses devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. E eu quero também dar um anúncio que a nossa academia aqui no Global está fervendo, gente. Está uma benção. Quem assistiu hoje, quem esteve conosco ao vivo, na verdade, porque eu estou fazendo a academia ao vivo. Daí termina a academia, aí nós temos um tempo de perguntas e respostas e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Tem muita gente que está tirando dúvida, tem muita gente que está crescendo junto com a gente e eu quero que também você cresça. Amém? Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui do Global. Vai hoje mesmo no meu site e se torna aluno e não perca nenhuma das aulas que nós estamos dando de treinamento profético. Se você tem esse chamado, você deve estar com a gente. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui. Eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo estamos numa só fé aqui, crendo que o Senhor é Deus poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sim, Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, a nossa família, e apresentamos a Ti, Senhor, a nossa planilha de oração da vida extraordinária. Estamos aqui como intercessores, estamos aqui posicionados, crendo no que está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossos pedidos, colocamos em Tuas mãos e pedimos resposta do Senhor. Aquele que está doente, nós oramos pela cura total e completa dele, declarando saúde. Saúde às células, saúde aos órgãos, saúde à coluna, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele pai que está perdido na vida, que precisa de uma direção, fala com ele, Espírito Santo, traga a resposta, mostra o caminho a ele e livra ele de todo o mal. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor conduza todas as coisas com a tua paz, conduza todas as coisas com a tua graça. Nós queremos ser como Davi, que consultava a Deus constantemente. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor, essa pessoa de toda amarra espiritual, todo vício, tudo aquilo que ela está colocando diante de Deus, um pecado que ela não consegue se libertar. Senhor, intervém na vida dela, muda a história dela, muda o que ela está vivendo, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque nessa vida, que o poder de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do Teu poder e libera do Teu favor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, e colocamos tudo diante de Ti. E eu profetizo em nome de Jesus, milagres de Deus tocando a tua vida. E aonde houve um desvio, derrota, que agora, através do Teu arrependimento,
Você que sabe qual que é a direção de Deus para a sua vida. Volte à direção de Deus. Volte ao caminho de Deus. E Ele endireitará tuas veredas, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, eu espero todos vocês ao vivo. Não deixe o diabo te atrapalhar. Não deixe o diabo te tirar da oração. Fique firme, você vai vencer essa guerra. Em nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: estou firme no meu Deus. Estou firme em Jesus Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. Que Deus te abençoe e até mais.